Senhores e senhoras, primeiro ano, ensino médio Renascença, vamos junto, mais uma vez, nosso segundo vídeo já melhoramos, que o primeiro não foi tão legal, a gente estava aprendendo, eu também estou aprendendo, é o que nos restou, mais uma vez dizendo, tá? E frente a esse decreto nós vamos gravar nossa última aula. Se vocês pegarem o livro de vocês, a gente tem normalmente uma página só que a gente fala das guerras. Nós falamos do início de Grécia Antiga, eu falei com vocês. Nós falamos depois de Esparta, que é uma cidade-estado importante e cai. Vocês viram os exercícios que nós fizemos, vocês também mandei alguns para vocês. Eu falei no vídeo anterior sobre Atenas, ok? Esparta, militarismo, oligarquia, um governo de poucos, quem manda são os espartanos. Atenas, democracia, quem manda são os atenienses. Lembrando que mulheres, escravos estrangeiros, os estrangeiros a gente chama de metecos, eles não participam da democracia, né? Ou seja, a casa do povo. Nós discutimos, inclusive, por que nós estudamos a parte de Atenas e por que nós estudamos também a parte de Esparta. Esparta foi oligarquia. Nós tivemos no Brasil períodos oligárquicos, ou seja, até hoje, se a gente for discutir, são poucas pessoas que comandam o governo. E nós falamos de democracia, que o país é democrático, muito mais aperfeiçoada, né? Discutimos isso também, beleza? Acontece o seguinte, vai chegar um momento na Grécia Antiga, né, na parte lá dos helenos, que vai ter guerra. Pessoal, quem é que vai fazer essa guerra contra os povos de Atenas? Os povos persas. Antes disso, mais uma vez fica a dica, cuidado com o que vocês estão assistindo na TV. Cuidado, tá? Cuidado com essa imprensa lixo. É para se tomar cuidado, toma cuidado, se isole, se você tem em casa aí um pessoal mais velho ou algo, enfim, tome todo cuidado com isso, mas cuidado com essa imprensa lixo que a gente tem aí. Não acredite em tudo que você está vendo. Vai para a internet, eu já conversei com vocês atualmente, abra sua conta no Twitter e vai ler realmente de pessoas de bem que querem. Essa briga não é só por questões de saúde, ela tem questões políticas também envolvidas, onde a gente pode discutir isso mais à frente, mas vamos ao que interessa. As famosas guerras greco-pérsicas. O que são as guerras greco-pérsicas? Guerras entre os gregos e os persas. Você pode encontrar no livro o termo chamado guerras grecomédicas. Os gregos, chamavam os povos persas de medos, ok? Então pode estar guerras greco-pérsicas ou guerras grecomédicas. Dê uma olhada depois no seu livro, na sua apostila, que vai estar um dos dois termos, beleza? Ela vai de 492 a 449 antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, tá? É quando Grécia é atacada pelo persa, lá do imperador Dário. Nós discutimos muito pouco. Eu nem me lembro, depois quando a gente for ter a prova mesmo, mais à frente eu vou fazer uma revisão com vocês e a gente entra no imperador Dário, beleza? Uma das coisas interessantes, não tem no livro de vocês, mas eu já vi vários livros que tem, é a famosa Batalha de Maratona. Um soldado chamado Fidípedes, dizem que ele foi atacado, ferido pelos persas e ele correu 40 quilômetros. Ou seja, para avisar ao Péricles, que era o legislador de Atenas na época, que os gregos estavam sendo atacados, né, que os atenienses estavam sendo atacados. Essa guerra, já no final dela, ela só termina num acordo onde os persas e gregos, eles pararam ali e falaram, vamos assinar um acordo? Vamos. É o famoso Tratado de Sussa, S-U-S-A. Eu vou passar depois para vocês o resuminho que eu fiz com vocês, como eu sempre gosto de fazer, para vocês colocarem no caderno, para a gente continuar. É como se tivéssemos aula, tá? Como se eu tivesse em sala de aula, você preste atenção, arrume esse ambiente aí do seu quarto, enfim, onde você estuda, beleza? Os persas reconheciam o domínio dos gregos no mar Egeu, tá? E, evidentemente, prometiam não mais atacá-los. Então, a gente vai falar como é que aconteceu. Então, tem essa curiosidade, né, da famosa Batalha de Maratona. Eu tinha um livro do Mackenzie, do ano passado a gente usava no Renascença o livro do Mackenzie. Você tinha lá falando da Batalha de Maratona, beleza? O nome, então, é isso. Aí, o que é que aconteceu? Quando os atenienses são atacados pelos persas, eles formam a Confederação de Delos. Pessoal, o que é a Confederação de Delos? Todas as cidades gregas da época importantes, Atenas, Esparta, Tebas, Mileto, dentre outras também, elas se uniram para ganhar dos persas, ou seja, expulsar os persas dos domínios gregos. Pessoal, eles ganham. Aí foi o seguinte, nessa famosa Confederação de Delos, o que é que aconteceu? O Péricles, que era o legislador na época, o que é que vai acontecer? Tá tudo bem? Você tá olhando para mim? Tem uma pessoa que tá gravando para mim, ela tá me olhando, não sei se tá bom ou tá ruim, mas vamos lá, tá tranquilo? Então vamos lá então. O que é que vai acontecer? O Péricles é o seguinte, nessa Confederação de Delos, eles
comprometiam o seguinte: tinham que enviar navio, tinham que enviar armamento e tinham que enviar dinheiro, questões financeiras para Atenas, para ela cuidar dessas guerras greco-pérsicas. Aí o Péricles, muito esperto, ele aproveita para adotar o imperialismo. Quer que o imperialismo? Vou fazer Atenas a cidade-estado mais importante de toda a Grécia. Vou ter o domínio político e econômico sobre todas elas. Ele começou a pegar o dinheiro e o que é que ele fez? Usou em seu próprio benefício. Ele usa em seu próprio benefício. E aí vai chegar um momento que Atenas vai começar a fazer grandes obras públicas, e aí as outras cidades, Esparta principalmente, que era um aliado importante da época, dessa confederação de Delos, ela fala assim: oh, mas coisa estranha, não tinha nada agora a gente começou a enviar recursos financeiros, e de uma hora para outra Atenas começa a ter grandes obras públicas. Ou seja, o cara estava usando dinheiro em benefício próprio para adotar o imperialismo. Beleza? Aí o que acontece? Frente à reação desse imperialismo, é criado a Liga do Peloponeso. Cuidado para você não se perder. Eu falei da conversação de Delos quando os persas atacam os gregos. Começou a atacar Atenas, depois vai atacar outras cidades. A confederação de Delos, eles se unem. As cidades gregas se uniram sob o comando de Atenas. E aí essas cidades gregas tinham que enviar recursos, navios, principalmente dinheiro, para Atenas, que era como se fosse a chefe dessa questão. Atenas usa esse dinheiro em benefício próprio. Daí a gente tem outra guerra. Eu falei da guerra entre os persas, agora eu falo da guerra de o quê? De cidades gregas contra Atenas. Essas cidades gregas sob o comando de Esparta, ok? Aí eu entro na famosa Liga ou Guerra do Peloponeso. Primeiro é a Liga do Peloponeso, sob o comando de Esparta, contra Atenas, que estava usando esse dinheiro em benefício próprio. Daí eu tenho a Guerra do Peloponeso, que ela vai do ano de 431 a 404 antes da vinda de Jesus Cristo. Pessoal, estou meio confuso. Não se confunda. Quando você for pegar o livro, você vai ver. Primeiro você tem a Guerra Greco-Pérsica, eu estou voltando nisso. A repetição vai levar à sua perfeição, tá? Depois você tem a Liga do Peloponeso. Atenas usou o dinheiro em benefício próprio e aí as cidades reagiram. Elas estavam sendo roubadas, tá? Péricles, evidente, usou isso. Esparta e outras cidades descontentes com o que Atenas fez. E aí o que aconteceu? Atenas perde esse poderio, tá? E Esparta vence. E aí, pessoal? Esparta faz o mesmo. Esparta começa a impor o imperialismo, ou seja, também pega dinheiro. E aí essa vez de Tebas, a terceira cidade-estado, uma cidade também importante, não falamos sobre ela, mas ela é importante, começa a usar, Esparta começa a brigar aí com Tebas, ou Tebas começa a brigar com Esparta. Tebas reage, derrota Esparta sob o comando de outras cidades. Pessoal, resultado sobre isso, imagine você, pensa aí, qualquer coisa pausa esse vídeo e pensa, o que aconteceu com tudo isso? As guerras greco-pérsicas, as guerras entre Atenas versus as outras cidades gregas, a guerra entre Esparta e outras cidades gregas e Tebas e outras cidades. Atenas vai o quê? Desculpa, a Grécia vai o quê? Se enfraquecer politicamente, economicamente. Essa é uma dos resultados que a gente tem. Uma crise no comércio total, no comércio da Grécia Antiga. Agricultura totalmente arruinada, fome, miséria, pobreza, o comércio é interrompido. Professor, e aí? E aí você, se tiver condições, eu não sei se tem no Netflix, depois eu vou passar para vocês. Você vai assistir um filme chamado Alexandre o Grande. O pai de Alexandre o Grande aproveita, ele era rei da Macedônia, chamado Filipe II. Ele aproveita e faz o quê? As cidades totalmente enfraquecidas por conta da guerra, ele aproveita e conquista as cidades gregas. Esse foi o grande problema. Qual foi o grande problema de Grécia, professor? Eles começaram a brigar entre eles. A partir do momento que eles começam a brigar entre eles, evidentemente eles vão enfraquecer. Você vai ver isso também mais à frente em Roma Antiga, que é a nossa próxima matéria do módulo 2, que a gente vai falar um pouco também sobre essa questão de romanos brigando entre eles mesmos. E aí entra o enfraquecimento. Os gregos, a mesma coisa. Tá? Esse é o resultado. Filipe II, rei da Macedônia, então, conquista as cidades gregas e o seu filho, Alexandre o Grande, aí é o filme, eu não vou me lembrar o nome do ator, mas depois eu vou passar para vocês lá a sinopse. O Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, continua essa política expansionista. A gente chama que ele fez a civilização helenística. Diferentemente de outros povos, só para vocês terem ideia, quando Atenas conquistava um outro povo, os outros gregos, eles não respeitavam a cultura. Então, vamos dar um exemplo. Eles só tinham que, por exemplo, respeitar a religião dos povos gregos, aquele povo que era dominado. Tinha que pagar impostos só para os povos gregos. Enfim, tinha que impor os costumes só dos povos gregos. O Alexandre o Grande, não. O Alexandre o Grande, uma das coisas importantes que ele fez foi respeitar a cultura desses povos. Então, ele tomou conta de Grécia Antiga, mas ele deixou a pessoa ter, por exemplo, a sua questão de religiosidade, né, da questão do politeísmo.
dentre outras culturas que os povos gregos tinham, de teatro, de filosofia, enfim. A gente chama a questão da civilização helenística. Alexandre o Grande, tá? A gente fala o grande porque ele conquistou muitas coisas mesmo. Meninos e meninas, tranquilos, se tiver em dúvida, volta, repete essa aula. Eu ampliei algumas coisas aqui que não tem na apostila de vocês. E só para a gente fechar, eu queria fazer 3 exercícios. Se você tiver com a sua apostila aí, pausa esse vídeo. Eu queria que vocês abrissem na página 186. Vamos fazer só 3 exercícios. Depois, se você quiser fazer mais exercícios, o gabarito está no final. Nós já sempre fizemos isso em aula. E depois eu vou passar um para vocês pelo sistema etapa. O sistema já normalizou. Eu vi que algumas pessoas mandaram para a Rízia lá algumas mensagens, mas já foi normalizado. O erro foi do próprio sistema etapa mesmo. Parece que ele sobrecarregou, né, por conta das escolas e por conta do nosso decreto. Beleza? Senhores, abram aí na página 186, exercício 154, só para vocês entenderem um pouco do que a gente trabalhou aqui agora. Ó. Leia o texto a seguir. Segundo a tradição, o exército de Xerxes levou 7 dias e 7 noites para atravessar o Helesponto em 2 pontes de barcas. Os persas receberam numerosas submissões. A própria Tessália, com sua importante cavalaria, aderiu aos invasores. 300 espartanos, sob o comando de Leônidas, com alguns milhares de aliados, se opõem a Xerxes no desfiladeiro das Termópilas. A traição causa a derrota do chefe espartano, que com o que eles ficam fiéis, luta até a morte, mais obediente às leis de Esparta. Que é a história da grega. Olha só, você já vai matar a questão. O conflito anteriormente entre gregos e persas está dentro de qual contexto? Guerras o quê? Guerras grecomédicas ou guerras grecopéssicas. Aqui o gabarito, então, letra A, guerras grecomédicas, ou guerras médicas, na verdade, que está aqui. Não é a Guerra do Peloponeso, que a gente viu que ela é após as guerras médicas, não é a Guerra de Troia, não é a Guerra dos Macedônios, nem as Púnicas. As Púnicas a gente entra em Roma Antiga, tá? Povos púnicos contra os povos romanos. Beleza? Então, exercício 154, letra A. Exercício 157, para a gente fechar. Um texto também, ó. Confiança e orgulho provenientes dessa vitória levaram Atenas a uma idade de ouro e suscitaram entre os atenienses o desejo de dominar a Grécia. As guerras médicas marcam o início do imperialismo ateniense, que teve drásticas consequências. Imperialismo ateniense. Vamos lá, então, ó. O texto interior se refere o quê? A liderança ateniense na aliança antimacedônica, Confederação do Peloponeso? Não. Confederação do Peloponeso, mais uma vez, ela é o quê? Mais à frente. Então, não é a letra A. Implantação da democracia? Não. Aqui é uma guerra, não tem nada a ver com a democracia de grega. A ação militar de Esparta? Não. Está falando aqui de questão de Atenas, não é. A hegemonia ateniense, beleza, expressa na Confederação de Delos. Letra D. 157, letra D. A reação pérsia ao imperialismo ateniense? Não. E a 158 também eu tenho um texto, só para a gente fechar. E aí ele fala o seguinte, ó. Frente à situação descrita no texto, qual foi a atitude tomada por Esparta? E o texto é o seguinte, ó, Atenas tornou-se o centro de um grande império, ela própria é uma democracia, mas com inúmeros estados que ela dependiam e eram por ela governados em todos os assuntos, exceto os de interesse puramente local e, por conseguinte, privados da sua independência política. Ou seja, qual foi a atitude tomada por Esparta? O que Esparta faz quando sabe que os atenienses começam com a sua política de imperialismo? Alia-se aos macedônicos? Não, eles se alinham a outras cidades gregas. Então você já joga fora a letra A, ó, já vamos por eliminação. Criou a Liga do Peloponeso? Sim, nós falamos agora, mais uns minutos antes aqui, juntamente com cidades-estados, sim, tá? Várias cidades-estados se uniram, que estavam insatisfeitos com o domínio ateniense. Letra B de bola, página 1, exercício 158. Abandonou a aliança militar com Atenas? Abandonou. Isso sim, mas olha só, levando a Grécia à derrota nas guerras médicas? Não. A Atenas e os outros aí ganharam a guerra médica. Não é a letra C, ele aqui acabou errando no final. Aliou-se militarmente à Confederação de Delos, devido a meados do Império que o Império Macedônio representava? Não, nada disso. E acabou com a democracia? Não, não acabou com a democracia. Senhores e senhoras, aquele abraço, aquele beijo. Juízo na cabeça de vocês. Eu vou fazer um terceiro vídeo falando sobre a questão da cultura que não tem no livro de vocês. Vou falar de filosofia, falar de escultura, vou falar de pintura, vou falar de Jogos Olímpicos. Não tem na apostila, mas acho importante a gente fechar essa questão. É sempre bom a gente complementar. É melhor do que faltar. Beleza? Vou passar depois, na semana que vem, mais exercícios. Agora só de guerras gregos e persas, Liga do Peloponeso, Guerra do Peloponeso. Beleza? Aquele abraço. Fui!